da Comissão de Filosofia do Direito e Literatura OAB Rio. É com muita felicidade que hoje encerramos um ciclo muito proveitoso de trabalhos da nossa comissão, que nasceu a partir de um encantamento com a filosofia e a literatura e também de uma indignação, né, de como nós, advogados, não temos um espaço para refletir, para discutir questões tão necessárias para o nosso amadurecimento enquanto cidadãos e enquanto advogados. E a emancipação do nosso pensamento e um pensamento crítico, que é muito necessário, inclusive, para a ordem democrática. E a literatura também, ela faz parte do nosso universo humano existencial e, portanto, hoje nós escolhemos essa obra que, para mim, foi realmente muito impactante e merecedora de um espaço para ela, porque ela conversa com tantas vicissitudes humanas que a gente, de fato, fica se perguntando, né? Nós somos cegos e em que medida essa cegueira nos embota de realmente estabelecer o sistema jurídico e ético e humano como realmente se espera. Temos aqui os nossos membros, porque sem os membros nós não somos nada, né? E a vida, ela realmente é coletiva e comunitária, e é assim que eu acredito, todos somos parte de uma grande engrenagem, e eu fico muito feliz também dos membros, né, dos colegas, dos amigos que fizeram parte dessa nossa trajetória e que contribuíram, cada um com a sua peculiaridade, com o seu olhar, com a sua experiência. E o nosso espaço realmente foi pensado para isso, sabe? Nada de hierarquização de saberes, e sim uma comunhão de saberes, porque o saber se constrói, o conhecimento se constrói a partir da experiência de cada um. E todo mundo aqui tem o mesmo valor. E é por isso que a nossa comissão, ela busca exatamente alcançar esses ideais da filosofia, da literatura e do direito nos quais a gente acredita. Hoje nós vamos trabalhar a obra do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e teremos como palestrantes os nossos queridos membros. Quem compõe aqui, vamos se separar em dois painéis. O primeiro painel, doutora Aline Randam, doutor Bruno Peregrino veio, doutora Catarina Araújo, doutora Érica Alcântara, doutor Felipe de Tarso Souza Pereira, doutor João Marco Viana, doutor Joseph Granado, doutora Karina Costa, doutora Luciana Marinho, doutor Luiz Antônio Baruona Lopes, doutora Regina Helena Moema e doutora Tisbe Fabem. E os dois queridos convidados, sejam muito bem-vindos. Eu sempre falo demais, né? Mas eu vou passar a palavra. A ideia aqui é que a gente tenha reflexões próprias e que cada um conte a sua experiência, porque é uma experiência, né? Esse livro realmente é uma experiência. E um convite para olharmos para nós mesmos e desconstruir premissas que até então a gente acreditava ser verdadeiras, né? E acho que a nossa ideia é essa provocação. A ideia que a gente tem aqui é olhar esse livro e em que medida ele tocou você, em que ponto, né? E o que você consegue extrair para passar adiante, porque tem pontos que podem ter me tocado a partir da minha experiência que tocou a Aline de outra forma. E a ideia é essa conversa. Os convidados também estão à vontade, sintam-se à vontade para comentar, porque a ideia aqui é essa roda. Eu vou passar a palavra para o doutor Luiz, cada um vai ter em torno aí de 10 minutinhos, e é livre, né? Vou querer fazer uma reflexão, vou querer trazer só um ponto, ou colocar algumas questões para um debate. Fiquem à vontade e usem o tempo de acordo com o que vocês querem. Doutor Luiz, a gente vai fazer essa ordem aqui, tá bom? Eu passo a palavra. Bom dia a todos, cumprimento a todos na pessoa da presidente doutora Elaine, é um prazer estar aqui. E eu gostei muito do livro, a leitura realmente nos engrandece. Então eles tentam justificar dizendo, ora, que os seres humanos são o lobo do homem, ora os seres humanos são o bom selvagem, né? E aí a gente precisaria, só que isso não dá conta da complexidade humana, né? Não dá conta da complexidade humana.
porque para a gente poder pensar esse indivíduo e esse indivíduo dentro do seu grupo social, o indivíduo no coletivo, a gente tem que pensar, né, qual é essa relação que se pode estabelecer entre o indivíduo, entre a pessoa, né, e a coletividade, a sociedade. E a gente só consegue fazer isso quando a gente para de dizer como o ser humano deve ser e olha para as práticas, né? Como a gente falava no início. Eu não quero saber o teu discurso, eu quero olhar para as tuas práticas. Né? O que você faz com a pessoa, né? Isso que é o importante. E aí, eu acho que o que ajuda muito a pensar essas questões a partir de uma teoria da prática, né? Uma teoria que vai se preocupar, né? Como é que que ela não pode ser determinista nesse sentido, né, que a Catarina chamou a atenção. Nós não somos frutos do nosso meio, necessariamente. Né? Todos nós temos agência. Né? Todos nós temos uma capacidade de agir para transformar o mundo. A mulher do médico, né, ela tinha uma agência, né, baseada em um conjunto de virtudes que a gente não sabe porque ele não diz. Né? Quais foram as condições de possibilidade, as condições materiais para forjar uma mulher que se mantém firme em suas virtudes e não cede, mesmo diante do caos absurdo, né? Ela não cede. Ela não perde a racionalidade. Né? Porque mesmo quando ela mata, né? E aí essa questão da moralidade, né, que vocês trouxeram, moralidade, ética, gente, só dá para ser compreendido dentro do seu contexto. Ela é sempre relacional. Então, assim, a gente tem essa coisa do não matar, matar como o pecado capital, a última instância, mas ali, naquele contexto, naquela relação, matar era necessário, né? Então, olhar para esse quadro, mas olhar para esse quadro não para pensar, né, se nós somos fruto desse meio, né, porque na verdade é a soma de tudo isso, e do absurdo, e do acaso, sabe? A gente é fruto de tudo isso, nós somos quem nós somos, dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, nós temos agência para agir e mudar o mundo, precisamos por isso trabalhar as nossas virtudes, mas tudo isso é produzido dentro de uma estrutura, dentro de uma condição social, né? Então você tem que ter essa dialética de olhar para a estrutura, para as condições materiais, as condições de possibilidade de produção do sujeito e também olhar para esse sujeito e ver, né, como é que ele lida com isso tudo, né? A agência do sujeito. E aí entra a questão da obra do Saramago, porque o Saramago, ele é incrível, porque ele dá pra gente toda essa complexidade pra gente avaliar isso, né? É uma situação caótica, vinda de um absurdo, porque no ser humano ele é racional, mas ele é racional até a página 10, né? Ele precisa agir em meio ao absurdo, ele vai ter ações que nem sempre são racionais, né? Às vezes é só questão de sobrevivência mesmo, né? E ele precisa ser compreendido, né, nessa complexidade. Eu terminei o livro me perguntando por que ela não cegou. Isso que eu ia falar agora. Será que ela teria todo esse comportamento se ela tivesse sido atingida pela cegueira? Ninguém sabe. E aí, né, vendo outras coisas depois, eu fiquei pensando assim, que o mais incrível dessa mulher também, né, e aí eu achei bacana a fala da Regina, né, sobre essa mulher, é porque assim, da Regina, desculpa, esqueci seu nome. Humberto também, você também chamou a atenção para uma coisa, que é o papel da mulher na sociedade, a condição feminina. E a Aline também, acho que foi juntando um pouco, a Aline ela trouxe Platão. E a Aline, eu fiquei assim, quando eu li, né, depois de ler o livro, eu falei assim, ela recebeu o anel de Giges. E ela não se comportou como pastora,
ela Ela tinha o agiu poder. na virtude. Ela tinha o poder de mudar todo o cenário ali, de tirar vantagem De de tirar todos. vantagem, e ela não E ela tirou não fez. vantagem. Porque também é a questão de que ela não perdeu a racionalidade. Ela não deixou a situação alterar o caráter dela. Entendeu? Enquanto que para outros a coisa foi muito rápida. Né? E foi isso assim, que eu pensei. Eu falei, caramba, ela, né? Ela tinha o poder da invisibilidade, no sentido de que todos perderam, né, a visão. Ela estava ali invisível, ela poderia agir em benefício próprio, né? Ela poderia se tornar uma tirana, mas ela seguiu o caminho do bem comum, que é o caminho da boa convivência, o caminho das virtudes, né? E aí eu me perguntaria também um pouco sobre, né, tá, e quais foram as condições materiais, condições de possibilidade, né, que estão por trás da construção dessa mulher, que mesmo nesse cenário caótico consegue se manter no caminho da virtude, né? E fica também um pouco pra gente refletir, né, sobre porque a gente também tá no mundo caótico, né, no mundo do absurdo, a gente tem que lidar com o absurdo todo dia, né, e quais são as escolhas, né? Quais são os critérios éticos, pensando que a ética é sempre essa ética relacional, quais são os critérios éticos que a gente adota para fazer boas